This meeting is being recorded. Pastor, Sim. uma pergunta sobre oração. Você Sim. quer que a oração ela faça parte da aula? Se for possível. Não. Sim. É assim, não é orar e começa a aula. Começa a aula e ora. Ora e começar a aula. Tá. Sim. Então, tá. Mas se faz parte da gravação. Mas se você quiser começar a aula e orar também. Não, é só para assim, porque eu não sabia se você queria que ficasse gravada ela na aula. Tipo, se você vai começar a aula e ora, então também é um bom jeito para dar uma resumo. Isso. Começar também. Tá bom. Então vamos lá. Olá, estamos aqui para a segunda parte da nossa segunda aula sobre história da Igreja Brasileira e missões. Eu queria orar com você para que Deus use tudo que a gente vai aprender para a glória dele. Pai amado, nós queremos colocar em tuas mãos esta aula. Queremos pedir a tua sabedoria e graça. Queremos pedir também, Senhor, que aquilo que nós vamos aprender seja uma inspiração para nós. Que traga os teus propósitos para o nosso coração, que nos ensine, que nos guie naquilo que nós podemos e devemos fazer. Senhor, nos abençoe em tudo, nos dá a tua inteligência, a tua capacidade, nos dá a tua luz, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje nós vamos continuar aqui falando das primeiras missões evangélicas no Brasil. Então a gente pode dizer que agora vai começar, né? Tudo que a gente teve até agora, a gente pode dizer que foi tipo uma preparação, um modo das coisas começarem a ter uma abertura para que o evangelho pudesse efetivamente entrar. Então, como nós vimos, algumas coisas foram acontecendo e essas coisas elas estimularam a vinda de missionários para o Brasil. Então nós vamos começar aqui no avanço do evangelho no Brasil, vamos falar da primeira igreja evangélica, depois presbiterianos, metodistas e batistas, né? que são grupos, todos eles muito fortes no Brasil, todos eles grupos assim muito atuantes no Brasil. E que já na segunda metade do século XIX vem aqui para abrir igrejas. Então nós vamos começar com um pequeno panorama para a gente entender a respeito desses homens que eles vêm para o Brasil. Então temos aqui um panorama do que foi, né, o trabalho deles. Pode colocar aí, nós vamos ver os aspectos gerais desse trabalho. Então, assim, começa mesmo a partir de 1855. 355 anos depois da descoberta do Brasil, é que efetivamente os protestantes começam a fazer missões no Brasil e abrir igrejas no Brasil. Outra coisa para nós também observarmos é que se a gente contar dessa data, a gente pode dizer que o Brasil não tem ainda 180 anos de evangelização. Mas glória a Deus porque os resultados foram bons, né? Nesses 185 anos de 170, pouquinho mais de 170 anos, né? Chegando aos 180, tem sido frutífero. Foi um trabalho que de fato deu fruto. O Brasil hoje talvez seja a segunda ou a terceira maior população evangélica do mundo. Então, tudo isso graças a esses homens. Bom, a gente recebeu muito missionário americano, mas também recebemos muitos missionários europeus, ingleses, escoceses e mesmo de outras nações nós recebemos aqui. Mas vamos lembrar que nessa época o grande fluxo missionário para o mundo eram de europeus, principalmente ingleses e escoceses, tá? Então eles saíram para evangelizar o mundo. Os americanos também já começavam a ganhar uma posição de preeminência, de destaque,
mas ainda não era a força missionária maior no mundo, ainda não era americana, mas já havia muitos americanos aí lidando com missões, né? Então nós devemos muito, nós como cristãos devemos muito aos americanos, pelo trabalho que eles fizeram aqui, devemos muito aos ingleses, aos europeus, porque eles vão trazer o evangelho para essa terra. No geral, os homens que vieram para cá, eles eram homens assim, de muito valor, eram homens muito piedosos, consagrados, dedicados a Deus, normalmente com conhecimento teológico grande e com a boa teologia também. Nós não podemos esquecer que você tem na Europa já, nesse período, uma teologia muito ruim, que é a teologia liberal, que já começa a se infiltrar nos Estados Unidos, mas glória a Deus porque os missionários que vieram para cá tinham uma boa teologia e puderam trazer essa boa teologia para nós e puderam trazer também uma vida espiritual forte, né? Uma vida espiritual consagrada para nós, eram homens consagrados. A gente sabe que alguns grupos que vieram, como a gente viu, às vezes era um cristianismo nominal, às vezes era a religião do país deles, mas esses americanos e europeus que vêm aqui, a partir de 1855, eram aqueles homens com a chama de Deus no seu coração, com uma vontade de realmente trazer o evangelho, a salvação, estavam no grande século missionário, estavam vivendo impulsos de avivamentos, então eles vão trazer para nós aqui a boa palavra de Deus. E eles também vieram para cá, não apenas como missionários. Alguns dizem assim, é um termo que se usa, né? Que eles eram bivocacionados, que além de serem missionários, eles também tinham outras habilidades, outras capacidades que abençoaram a nossa vida. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que o movimento missionário protestante, ele levou o evangelho, glória a Deus por isso, as nações, mas ele também levou para as nações muitas instituições que foram de grande benefício. E levaram instituições como hospitais, como escolas, até mesmo instituições econômicas que beneficiaram as nações onde eles foram. Então, muitos desses missionários, eles eram médicos, por exemplo. Não só os que vieram para o Brasil, os que foram para o mundo também, eles eram médicos. Às vezes, antes de ir para o campo, eles se formavam em medicina e aí, então, eles iam para as missões. Então, muitos desses que vieram para o Brasil foram médicos, eram educadores, então eram homens assim eruditos, homens com a capacidade intelectual muito grande, com a visão muito ampla da vida, né? Isso era assim, não eram homens simples. As missões foram feitas por todo tipo de pessoas, né? Mas muitos desses que vieram para o Brasil, eles eram homens muito cultos, muito educados. Agrônomos, para um país como o Brasil, com tanta terra, com fertilidade como o Brasil até aqui pessoas, agrônomos era muito bom. Escritores, então eram pessoas que tinham habilidades com as palavras e que usaram essa habilidade para estabelecer o evangelho no Brasil. Então eles usaram todos os meios que eles podiam para divulgar o evangelho. Fundaram igrejas, mas além de igrejas, eles fundaram hospitais, né? Veja só, em um país como o Brasil, carente, era um país diferente do que eram os países do hemisfério norte, já mais ricos, fundar hospitais aqui foi algo muito bom. Fundaram escolas, né? Muitas dessas escolas hoje são universidades. De alguma maneira, esses hospitais e essas escolas, elas também eram estratégicas. Por que elas eram estratégicas? Porque você não podia pregar o evangelho abertamente. Então, o que você fazia? Você fundava uma escola. E aí, na escola, você ia semeando ali o evangelho. Você abria um hospital, cuidava das pessoas, mas ali também você ia semeando o evangelho. Então, eles abriam hospitais, escola, institutos bíblicos, qual era a estratégia? Era já deixar uma liderança nacional. Sem esses institutos bíblicos que prepararam as novas gerações, os próprios crentes nativos para continuar a obra deles, não teria sido possível. Então, esses institutos bíblicos foram essenciais. Jornais.
É muito interessante, por exemplo, no estado de São Paulo, você tinha a linha férrea, né? A linha do trem, e os presbiterianos, eles iam parando nas estações e eles tinham um jornal evangélico e eles iam deixando esses jornais para as populações das estações onde eles paravam. Então esse jornal acabou sendo quase um instrumento assim para a evangelização do país, né? Editoras já começaram a lançar livros evangélicos aqui. Tudo isso vai fomentando uma cultura cristã protestante nacional que vai com o tempo trazer esse fortalecimento que eles tanto precisavam, né? Mas talvez uma das coisas que os protestantes, todos os missionários que vieram, eles tiveram uma visão muito forte de coloque a Bíblia na mão do povo. A reclamação, às vezes, dos católicos que os protestantes eles davam Bíblia até para quem não sabia ler, era verdade. Teve muita gente que aprendeu a ler na Bíblia, ou com a curiosidade de ler ali e a ler na Bíblia. Às vezes eles não faziam nada, eles só iam de porta em porta distribuindo Bíblias. Alguns, inclusive, vendiam as Bíblias, né? Mas isso era algo muito bom. Uma coisa que a gente não pode esquecer e pensar que facilitou muito a evangelização no Brasil foi justamente a Igreja Católica. Porque apesar da Igreja Católica, ela fazer a barreira, né? Não pode evangelizar aqui, não pode protestante aqui. Vamos lembrar que o católico ele ensinava que havia um Deus, que existia céu e inferno, que Jesus Cristo morreu na cruz, que a Bíblia era a palavra de Deus. Mesmo que ele não permitisse a Bíblia na língua do povo, ele usava a Bíblia. Então, quando o protestante chegava lá e dava a Bíblia, o católico podia dizer assim, mas essa sua Bíblia está errada. Por que ela está errada? Porque ela não deixa ter imagem de escultura. Aí ele ia lá e mostrava na Bíblia que a Bíblia condenava a imagem de escultura. Então, digamos assim, os católicos, de algum modo, eles já tinham preparado o terreno para a verdade do Evangelho. Então, aquela pessoa que era católica, mas era sincera, ela começava a ler a Bíblia, ela começava a ver que o protestantismo era mais obediente à Bíblia do que os próprios católicos, né? Então, assim, isso foi muito positivo. Essa distribuição de Bíblia, ela foi algo muito positivo. E também eles lutaram pela liberdade religiosa. Eles lutaram tenazmente pela liberdade religiosa. Veja bem, alguns países da Europa e mesmo nos Estados Unidos, a liberdade de expressão, a liberdade de crença religiosa já existia. Você podia crer naquilo que você quisesse. No Brasil ainda não existia isso. A Igreja Católica ela ainda controlava muitas coisas, ela ainda impedia muito do desenvolvimento nesse sentido. O próprio pensamento católico era fechado nisso. E aí quando chegam esses missionários, eles vêm de países onde já há liberdade religiosa, onde o povo não é obrigado a seguir uma religião e onde não se proíbe outras crenças, né? Então essas ideias de liberdade religiosa, essas ideias de liberdade de expressão, elas começam a ser trazidas também por esses missionários e com o tempo vai produzir o seu devido fruto, né? Então, 1855 é um ano-chave para que isso possa acontecer. E aí, em 1855, nós vamos ver a primeira igreja evangélica que vem para o Brasil. É muito marcante a chegada desse missionário, porque ele vai fazer um trabalho muito bom, ele vai ter bons frutos, e isso acaba estimulando outros também a vir para o Brasil. Pode mudar aqui. Nós vamos à primeira igreja evangélica. Vamos ver alguns pontos aqui. Bom, o nome é esse aqui, gente. Robert Reid Calley, né? Ele era escocês e ele chega no Brasil em 1855. Né? Então, ele é tido como o primeiro missionário oficialmente. Depois nós vamos ver, inclusive, que os metodistas já tinham estado aqui e foram embora, né? Já tinham semeado muita coisa, mas o Robert Calley ele vai fazer um trabalho marcante no Brasil. Como a gente vai ver, ele era uma pessoa assim de elite, né? Então ele tinha influência, ele tinha peso.
Ele já tinha feito um trabalho missionário antes, então isso vai ajudar bastante ele. E ele era médico. Então veja só que o médico era alguém de alta posição que está vindo aqui para se estabelecer como missionário. Então ele já chega com respeito. Vem para o Rio de Janeiro, lembrando que nessa ocasião o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, é a principal cidade do Brasil, é o Rio de Janeiro. E com essa alta posição que ele tem, ele é um homem de posse, ele é um homem rico, ele é um homem influente, né? Então ele vai ter acesso à elite brasileira. Ele vai focar nessa elite, inclusive em membros da nobreza brasileira. Lembrem-se que nós, em 1855, nós ainda estamos no Brasil Império. O Brasil ainda não é uma república. O Brasil tem um imperador aqui. Então, é nesse período que ele chega. Ele e os demais que vêm, ele não significa que houve uma mudança na legislação brasileira. A legislação brasileira continua, de certo modo, hostil a qualquer outra religião que não seja o catolicismo, né? Ele continua hostil. Mas os missionários começam a vir apesar dessa hostilidade. Por quê? Porque se não há uma abertura legal, se não há uma abertura oficial, você já tem uma abertura de mentalidade. Eles já começam a aceitar melhor os protestantes, já começam a respeitar mais os protestantes. E você tinha ali um protestante de elite e já começa também a ter o respeito. E uma coisa curiosa sobre o Calley é que o próprio imperador do Brasil frequentava a casa dele, né? Tem até uma história assim que a primeira vez que quem vai, inclusive quem quer conversar com ele, não é nem o Calley que vai ter o imperador que vai até a casa dele. E no dia que ele vai lá, o Calley está doente, não pode atendê-lo, fica meio, né, assim, triste porque não pode atendê-lo, mas o imperador voltou para falar com ele. E o imperador, como eu disse, aqui já o Dom Pedro II, ele era um homem de mente muito aberta, então ele gostava de conversar de invenções, de coisas diferentes, e o Calley, como europeu, tinha muita coisa para passar para ele. Até assim, um fato curioso da vida do Dom Pedro é que o Dom Pedro tinha paixão para ir visitar a Palestina. E como o Calley já tinha estado na Palestina, então a curiosidade dele era saber sobre a Palestina. E o Calley falou muitas coisas que, inclusive, estimularam o imperador Dom Pedro II a ir para a Palestina, visitar, escrever um diário. Existe hoje um livro escrito por ele contando sobre essa viagem dele para a Palestina, né? E com isso também, o Calley acabou tendo acesso a muita gente da nobreza do Brasil, e muitos desses foram, inclusive, de modos bastante discreto, batizados. Então era muito discreto, então assim, não fazia aquele alarde. E é curioso, gente, porque essa ida do imperador, assim como se diz aqui no Brasil, né, deu o que falar. Porque, nossa, que absurdo, como é que o imperador do Brasil vai na casa de um missionário protestante? Era um negócio assim, chocante para a época, né? Mas por aí você já percebe um pouquinho que as coisas estão mudando, né? E o que o Calley faz? Ele aluga uma casa grande, compra uma casa grande, e nessa casa ele funda a igreja, né? A igreja, a escola dominical, tudo era na casa dele. Não podia ter casa com aparelhos de culto, então ele alugou uma casa bem grande, luxuosa, e lá nessa casa ele vai transformar na igreja, vai pregando, né? O Calley vinha da Ilha da Madeira, então ele já tem experiência missionária, ele já tem experiência com a língua portuguesa, e aí também ele traz irmãos de lá para ajudar ele no trabalho do Brasil, né? Então isso foi também outra coisa que vai ser assim bastante positivo, porque ele era alguém com experiência missionária, até com uma certa bagagem cultural ali para lidar com o povo de língua portuguesa, para poder estar evangelizando. E ele vai fazer o famoso trabalho que é conhecido como colportagem, né? Que é a venda de Bíblias e outros livros também. Então isso assim foi algo muito forte no Brasil, a semeadura da literatura evangélica de uma maneira geral e da Bíblia especificamente. Então praticamente todos os missionários eles vão entender que eles têm que colocar a Bíblia no Brasil, eles têm que trazer Bíblia para o Brasil.
Independente do Brasil na época não ser tão desenvolvido, você ainda tem um número de analfabetos muito grande, você ter só uma pequena elite que sabe ler e escrever, mas a semente da palavra vai sendo estabelecida ali. Uma das coisas quando você estuda a vida do Cali qual era o grupo dele, a que igreja ele pertencia. Então, ele era uma pessoa que não gostava de rótulos denominacionais. Então, ele não gostava presbiteriano, batista, metodista, ele não gostava desses rótulos. Mas ele era de origem congregacional. Para quem não sabe, gente, os congregacionais eram um grupo de puritanos ingleses, onde as igrejas deles, elas eram regidas pela própria congregação. Então, assim, existem os vários sistemas de governo, aí você tem o governo episcopal, onde você tem um que manda, o presbiteriano, onde você tem um grupo. No congregacional, quem decide as coisas é a própria congregação, a própria igreja. Então, o Calais era congregacional, mas foi algo que ele nem se preocupou em dar rótulos. Quando ele funda a igreja dele, ele denomina Igreja Fluminense, ou seja, era a igreja lá do Rio de Janeiro. Mais tarde é que essa igreja fluminense vai se tornar uma espécie de sede para os congregacionais, né? Ele vai fundar a primeira escola dominical em 19 de agosto de 1955, né? E em 1957 ele vai batizar o primeiro português. Lembrar assim, provavelmente essas igrejas, elas começavam com pessoas de fora. Batizar um português 2 anos depois era uma quebra da lei, queira ou não queira, estava desobedecendo a lei, porque era proibido evangelizar gente do país, né? Mas durante um bom tempo provavelmente funcionou com americanos, ingleses, europeus, que moravam ali no Rio de Janeiro e que frequentavam ali o trabalho dele. Mais discretamente, ele já ia se aproximando da população do Brasil para levar o evangelho para eles. E aí que ele batiza o primeiro português em 1857. Algumas das coisas que ele faz, assim, que são interessantes, você tem a esposa dele, Sara, que vai criar o primeiro hinário brasileiro, né? Alguns hinos eles traduziram e alguns hinos eles mesmos criaram, né? Então você já tem aqui o primeiro hinário brasileiro. E ele ia sempre procurando bases jurídicas para que ele pudesse pregar e pudesse evangelizar. É muito interessante assim que ele começa a fazer, ele escrevia para os jornais, né? Ele escrevia muitos artigos para os jornais, e nesses artigos ele começava já a questionar algumas coisas, algumas vezes ele já ia dando um pouquinho, né, do evangelho colocando nesses artigos que ele escrevia para os jornais. Vamos lembrar assim que ele era um homem culto, ele querendo escrever para um jornal, qualquer pessoa queria ter um texto dele ali que era algo honrado. Ele era um médico, né? Como um médico ele inclusive tinha acesso às pessoas. E aí ele questionava muito assim, mas tudo bem, eu não posso convidar, mas e se a pessoa quiser ir na minha casa, como é que eu faço? Não pode ir? E se a pessoa começa a me perguntar sobre a minha religião, eu não posso falar, explicar para ele? Então ele já começava a questionar algumas coisas que pudessem romper com aquele monopólio, né? E aí ele deixa uma confissão doutrinária com 28 artigos. Ele volta para a Escócia em 1876, depois de ter ficado no Brasil 21 anos. E ele volta, mas ele já deixa uma igreja firmemente estabelecida, já tinha uma filial também lá no Nordeste, já tinha uma filial, então ele já tinha um grupo para substituí-lo, para continuar o trabalho dele. Então esse trabalho do Robert Calley, ele vai continuar avançando aqui no Brasil, desenvolvendo-se no Brasil, tá? Então esse foi o primeiro e que foi marcante. Depois nós temos a chegada dos presbiterianos no Brasil, né? Os presbiterianos também têm uma história muito interessante no Brasil, são também um grupo forte, né? E começa com esse homem assim, aqui, o Ashbel Green Simonton, né? Ele vai chegar no Brasil em 1857, vindo dos Estados Unidos. Ele havia se formado
em teologia em Princeton. Ele vai chegar aqui no Brasil, se não me engano, ele está com cerca de 27 anos, ele é um jovem solteiro, e ele só ficou 7 anos, o ministério dele no Brasil durou 7 anos, depois ele morreu. Mas esses 7 anos em que ele fica no Brasil, vai ser um período assim muito marcante. Hoje a igreja presbiteriana no Brasil tem várias ramificações, mas no geral, todas elas são frutos do trabalho dele, e de outros que vêm depois ajudá-lo. Então ele foi um homem também muito consagrado, ele foi um homem de visão, ele foi um homem que teve visão do que o Brasil precisava, e ele fundou a primeira igreja presbiteriana no Rio de Janeiro, que é a Catedral Presbiteriana, que é um monumento hoje, né, arquitetônico, lá no Rio de Janeiro. Hoje você vai ter a igreja presbiteriana espalhada em vários lugares do Brasil. Ele vai fundar o primeiro jornal evangélico, que era a imprensa evangélica. Então, assim, eu até já mencionei um pouco, esse jornal foi um instrumento muito grande. Lembre-se que o Brasil não era um país tão desenvolvido, com muitos livros, com muito material, e muito menos com material de estudo, de ensino. Então, esse jornal evangélico, ele serviu para ensinar, ele serviu para divulgar o evangelho, ele serviu para discipular os novos crentes. Então, ele acabou sendo assim uma ferramenta muito boa no sentido de instruir, de ensinar a palavra, né? E o fato de você ter um jornal já era algo fantástico. E uma das coisas boas, ele vai ordenar o primeiro pastor brasileiro, né? Ele vai ordenar o primeiro pastor brasileiro, que foi também ex-padre, que era o José Manuel da Conceição. Então, olha só, isso era algo assim maravilhoso, gente. Imagine um padre se convertendo. O José Manuel da Conceição foi um padre. Não foram poucos os padres que se converteram aqui no Brasil. Vamos pensar que a conversão de um padre era a conversão em si de um padre já era um evangelismo, porque normalmente esses padres, eles traziam com ele boa parte dos seus paroquianos para se tornar protestantes, né? Já começava ali. A Igreja Católica fazia verdadeiramente, assim, manifestava raiva quando isso acontecia, mas isso também virava notícia e isso beneficiava a causa dos protestantes aqui. E esse padre, o José Manuel da Conceição, ele tinha uma característica assim, que ele foi muito evangelista. Então ele foi um homem que viajava a cavalo para o interior do Brasil, para vários lugares, levando a palavra, e ele tinha assim uma colocação muito forte. Imagine, você foi padre num determinado lugar, de repente você chega lá e começa a falar, olha, isso está errado, ensinava errado, porque a Bíblia diz assim, assim, assim. Então isso teve um impacto muito forte. E ter esse primeiro pastor ordenado no Brasil, sendo um ex-padre, a força disso é algo muito grande. E uma das coisas que o Simonton faz também, ele funda o primeiro seminário evangélico do Brasil. Aí aqui vai uma outra coisa que o Simonton ele teve em termos de percepção, de visão, que foi muito bom para o Brasil. Ele viu a necessidade da educação. A educação foi um dos focos dele. Ele inclusive fundou uma escola paroquiana onde os crentes podiam colocar os seus filhos. Eu até digo assim, que a visão que ele teve, embora foi de alguma maneira implementada no Brasil, se tivesse sido implementada de uma maneira melhor e mais intensa, teria tido frutos melhores até no Brasil. Porque qual era a questão, né? Seu filho era evangélico protestante, mas ele tinha que estudar numa escola que com certeza a influência católica era muito forte lá. Então a ideia dele se ele é protestante, ele tem que estudar numa escola protestante. Mas a partir de escolas, ele parte para universidades. Hoje, uma das grandes universidades do Brasil, que é o Mackenzie, pertence à Igreja Presbiteriana justamente por causa dessa visão do Simonton. Porque eles viam na escola tanto uma ferramenta evangelística, né, porque
as escolas, essas escolas fundadas por eles eram escolas, digamos assim, de alto nível. Então as famílias ricas do Brasil queriam que os seus filhos estudassem nessas escolas, porque eram escolas de alto nível. E nessas escolas eles iam receber a palavra. Mesmo a universidade fundada por eles, muita gente ia lá, e a universidade também era evangelizadora, então tinha um impacto muito forte nesse sentido. Teve um impacto muito forte. E, no geral, acabou desenvolvendo o ensino teológico no Brasil. Então, a visão do Simonton, ela vai ser uma visão positiva em vários aspectos. E aí, depois de 2 anos no Brasil, ele se casa. Mas aí é onde vem a tragédia. 3 meses depois do primeiro aniversário de casamento e 9 meses após o nascimento da filha, a esposa dele falece, né? Uma coisa assim, do movimento missionário em geral e do Brasil em específico, muitos missionários que vieram para cá morreram, tá? Eu dou muita aula de história de missões e eu falo assim, a gente conhece a história dos que fizeram grandes coisas, mas a história que deveria ser contada foi dos que morreram, porque muitos morreram. Lembre bem, gente, era o século XIX. Você tinha doenças que eles não tinham cura, não tinha, né? Era lugar que tinha muito mosquito, era lugar que não tinha uma condição de saneamento boa. Então, morreu muito missionário vindo para cá e para outras partes do mundo também. Não foi só o Simonton que morreu, teve muito missionário que veio para cá e faleceu. Os missionários sabiam que fazer missões era muitas vezes se arriscar a morrer. Eles estavam vindo para países que não tinha a estrutura que tinha no deles. Mesmo nos países deles, nem sempre tinha medicação para certas doenças. Agora imagine vindo para o Brasil, né? E o próprio Simonton vai morrer aos 34 anos de idade de febre amarela. Então, por aí você já tem uma ideia da situação, né? E o Simonton, como eu disse, ele vai destacar a relevância da escola dominical, o papel da literatura e a importância da educação. A gente não pode negar que tudo que ele pôs a mão dele, todas as coisas que ele fez, elas não pararam ali. Por causa da visão dele, da insistência dele em certos pontos, em viver uma vida de santidade, da igreja ser uma igreja evangelizadora, de haver instrução. Por causa disso, o trabalho dele continuou e continua sendo um trabalho próspero até hoje, né? E aí nós vamos para o terceiro grupo que vem, que são os metodistas, né? A igreja metodista é a igreja que nasce a partir do trabalho do movimento de John Wesley. A igreja metodista foi um trabalho muito impactante, principalmente na Inglaterra, mas nos Estados Unidos também. Eles foram uma igreja muito avivada, muito forte. O John Wesley é um nome dentro da história, né, da igreja, um nome assim fortíssimo. E os metodistas também não tardariam em vir para o Brasil. Os metodistas, até por herança, eles eram muito missionários, eles eram muito evangelistas, né? Eles eram muito fervorosos, até há muita crítica por eles serem fervorosos, nós vamos ver. E eles vão fazer 2 investidas aqui no Brasil, tá? Então vamos lá. Falar um pouquinho de 2 missionários que vieram na primeira metade do século XVIII. Aliás, perdão, segunda metade do século XIX, tá? Que é a partir de 1825 que eles vêm para cá, 1825, 1830, que são esses 2 homens, Justus Spalding e Daniel Kaider. Claro que não eram só eles, normalmente vieram outras pessoas com eles. Lembra do que eu falei? Eles vêm nessa primeira metade porque já começam a vir navios para cá, tanto da Inglaterra como dos Estados Unidos. Você já começa a ter um fluxo de protestantes entrando no Brasil. Então esses homens, eles fazem esse trabalho evangelístico no Brasil, eles são clandestinos, eles não estão aqui até eles não são nem bem vistos, né? Mas eles vêm, o governo, na maioria das vezes, vai fazer vista grossa, como a gente fala, faz de conta que eu não estou vendo, que tem missionário protestante pregando aqui, né?
Então eles aproveitam disso e eles vão pregando. O Justus Spalding, inclusive, ele chegou a começar uma igreja, e nessa igreja, assim, reuniu umas 40 pessoas. Para aquela época no Brasil, isso era um fenômeno. Mas só que o Spalding, ele já começa a perceber que o brasileiro está aberto para evangelização. Ele, inclusive, começa a distribuir Bíblia nas escolas, e no começo eles não ligam, né? Chega aquele missionário protestante, era de elite e tal, começa a distribuir Bíblia, as escolas permitiam. Só que depois, por causa de influência católica, acaba sendo proibido. Mas ele percebe, o Justus Spalding, que o brasileiro está aberto. O Brasil está aberto para evangelizar. Então ele começa a falar isso, ele começa a escrever carta, ele começa a dizer, o Brasil está aberto, o Brasil está aberto. O Daniel Kaider, que vai ajudar ele durante um tempo, é muito interessante porque ele escreve um livro chamado Reminiscências de uma Viagem ao Brasil. E nesse livro, ele viajou pelo Brasil e ele vai fazendo a descrição da terra. Naquela época isso era muito comum, chamava-se literatura de viagens. Então era comum você fazer literatura de viagens. Mas o livro do Daniel Kaider é uma espécie de relatório de como é o Brasil para justamente preparar os missionários para virem para cá. Então o livro só vai ser publicado no Brasil muito tempo depois. Mas ele foi publicado fora do Brasil, e isso tudo vai despertar o interesse de que mais missionários eles venham para o Brasil. Por diversas questões, né, por diversas situações, ambos acabam indo embora. Isso aqui é uma coisa até triste. E do que se sabe, não há uma continuação oficial do trabalho deles. Quando eu falo assim, uma continuação oficial, é porque pode ter havido outras continuações que não foram oficiais. Então é óbvio que aquela pessoa recebeu a palavra, continuava pregando, propagando tudo, mas eles não deixaram aqui uma liderança que pudesse fortalecer o trabalho deles. Então eles voltam, e por causa de questões denominacionais, por causa de questões da Guerra da Secessão lá nos Estados Unidos, eles demoram para voltar aqui para o Brasil. Só vão voltar 25 anos depois, que é quando eles vão abrir igreja no Rio e em São Paulo. E aí, quando eles voltam, então eles já vão fomentar um crescimento muito grande. A igreja metodista no Brasil é uma igreja relativamente grande e que também começa a ter o desenvolvimento. Mas aqui nós temos uma narrativa da época. Lembre-se ainda vocês que nós estamos falando da época do Império, quando a igreja e o Império, a Igreja Católica e o Império eram unidas, e quando a Igreja Católica dominava toda a mentalidade. Então esse texto aqui é para a gente perceber o quanto que era hostil o sentimento católico com relação aos protestantes e particularmente com relação aos metodistas. Os metodistas, eles eram os avivalistas da época, né? Enquanto você tinha nos presbiterianos e nos batistas talvez algo mais didático, né? Algo mais na área de ensino, os metodistas eram avivalistas. Então isso acabava chamando a atenção para eles, e aí a crítica da Igreja Católica. E também lembrando, gente, que, primeiro, essas críticas que a gente às vezes vê contra a Bíblia, ou contra os protestantes de uma maneira geral, eles são apenas um exemplo. Você tinha muita crítica, livros escritos contra eles, e você tinha também muitas ações contra os protestantes, né? Você tinha ações, às vezes não por parte da população, mas às vezes por parte das próprias autoridades. Então aqui um trecho da época diz assim: como é possível que na corte da terra de Santa Cruz, diante do imperador e de todas as autoridades eclesiásticas e seculares, se apresentem homens leigos, casados e com filhos, denominados missionários? Coisa incrível. Eu vou só comentar aqui, depois tem uma continuação, né? Mas você vê assim que essa crítica aqui, ela vai se voltar para o próprio imperador. Porque na visão católica, era o imperador que tinha que tomar posição e deixar aquilo acontecer, tinha que impor a lei, né? E o imperador, como disse, muitas vezes fez vistas grossas, né?
E para eles, assim, eram homens leigos. O que eram homens leigos? Os metodistas, eles trabalharam muito com o povo. Às vezes não eram pastores formados, eles eram crentes que querem ir e iam, né? Então, eles não eram homens de uma formação muito grande. E para o padre ser casado e com filhos era o mais absurdo ainda, né? Mas aí, continuando, ele fala assim, ó, estes intitulados missionários estão há perto de 2 anos entre nós, procurando com a atividade dos demônios perverter os católicos, abalando a sua fé com pregações públicas e dominicais. Aqui também uma coisa, aquilo que eu falei, nós vivemos hoje numa época em que o catolicismo ele é digamos assim, amigável com os protestantes, e muito amigável, né? Nós estamos falando de uma época em que, na visão do católico, o protestante era o seu maior inimigo, mais do que qualquer outro grupo, protestante era o seu maior inimigo. Lembra-se, a gente viu lá, o que os jesuítas deixaram enraizado ainda existe aqui. Então, na visão da época, os protestantes são hereges, instrumentos dos demônios, estão abalando a fé pública, porque a fé pública é a fé católica, né? Porque eles estão pregando nas ruas e nos cultos, né? Espalhando bíblias truncadas e sem notas. Essa é outra questão. Então, o fato dos protestantes espalharem as bíblias, para eles a bíblia protestante era errada, né? E enfim, convidando uns aos outros para abraçarem a seita dos metodistas. De todos os protestantes, os mais turbulentos, os mais relaxados, fanáticos, hipócritas e ignorantes. Então, para que você já tenha uma ideia assim, da raiva que eles tinham dos metodistas aqui no Brasil, né? Então você aqui percebe que aquela animosidade, aquela inimizade mesmo contra os protestantes ainda é muito forte, ainda é muito intensa, né? Essa é de um livro chamado Memórias da História do Reino do Brasil. Então, aqui ainda você ia ter muito desse ranço contra os protestantes, mas, assim, você vai lendo nas entrelinhas, mas eles estão trabalhando com uma certa liberdade, eles estão trabalhando com uma certa facilidade, né? Não grande, mas está ali. O próprio Spalding, ele vai dizer que tem muita gente interessada, que se fundar igrejas, muita gente vai aderir, né? Então você tem aqui, nesse período, já, digamos assim, espaço para se pregar o evangelho. Se não é uma liberdade, oficial, se não é uma liberdade legal, é pelo menos uma liberdade na prática, porque muitos estão ali querendo conhecer os protestantes, as barreiras foram quebradas. Então, imagine você aqui que você já começa a ter uma boa semeadura aqui no Brasil. E o último grupo que nós vamos falar são os batistas. Os batistas vindo para o Brasil também, tá? Nos Estados Unidos, você tem uma guerra que é a chamada Guerra da Secessão, né? E por causa dessa guerra, muitos americanos eles virão para o Brasil. Essa Guerra da Secessão é aquela guerra por causa dos escravos, né? O sul dos Estados Unidos era uma região escravocrata, né? Trabalhava com os escravos. O norte não era escravocrata. O movimento anti-escravagista era muito forte nos Estados Unidos, inclusive fomentado por vários grupos, até mesmo os metodistas, né? Foram metodistas, batistas, foram muito batalhadores para a libertação dos escravos. E quando o Abraham Lincoln ele ganha as eleições, sabendo que ele era a favor da libertação dos escravos, a parte sul dos Estados Unidos se separa, né? Não quer mais fazer parte dos Estados Unidos para não perder os escravos. Aí é onde vai ter uma guerra do norte contra o sul, a famosa Guerra da Secessão. E a gente sabe que qualquer guerra ele vai ter uma série de
vai criar uma série de problemas, inclusive problemas econômicos também, né? Problemas econômicos. Você não tem como produzir da mesma maneira, plantar, fazer indústrias das mesmas maneiras. O Sul, ele era muito forte na indústria têxtil, né? Plantava-se bastante algodão no Sul e também se produzia bastante tecido. Então, o que vai acontecer? Dentro dessa situação toda que está acontecendo nos Estados Unidos, vem um grupo de pelo menos 50 mil americanos para o Brasil. Eles estão procurando terras, né, para plantar, lugares para poder continuar a indústria deles, e nisso vem muito batista para o Brasil, de outros grupos também, mas vem os batistas para o Brasil. E eles vão inclusive fundar uma cidade em São Paulo chamada Americana. Então, Americana, durante muito tempo, foi um polo industrial e uma presença americana muito forte daqui, e também por causa disso você começa a ter lá muitos protestantes. Vocês vejam bem que a gente pode dizer que essa vinda deles para cá também não foi, a princípio, um trabalho missionário. É quase um protestantismo de imigração. Qual a diferença? A diferença é que aquele protestantismo de imigração dos alemães, eles são um pouco mais fechados, eles não vão se misturar muito com a população, e a gente também pode dizer que em termos de, como eu posso falar assim, de avivamento, em termos de vida espiritual, os batistas eles eram bem mais dedicados, bem mais comprometidos com o evangelho do que os luteranos. Você tinha muito luteranismo nominal, né? Enquanto os batistas não, entre os batistas ali, você tinha um evangelho realmente vigoroso, um evangelho missionário, um evangelho que tinha uma veia missionária evangelística muito forte. Os batistas sempre tiveram uma veia, evangelística muito forte. Então, embora também a razão de terem vindo para o Brasil não era uma razão missionária em primeiro lugar, mas o próprio evangelho professado pelos batistas era de uma maneira assim, mais forte espiritualmente, mais comprometida espiritualmente. Então isso vai fazer toda a diferença quando eles vêm para cá. Para vocês terem ideia, já em 1870 eles vão publicar o Manifesto para a Evangelização do Brasil. Eles estão aqui, eles veem o tamanho do Brasil e eles já têm então essa visão, essa percepção evangelística. E veja bem, esse manifesto para a evangelização do Brasil, embora a iniciativa tenha sido dos batistas, foi um manifesto assinado por metodistas, por presbiterianos, por anglicanos, por outros grupos. Então, a gente pode até dizer que esse manifesto, ele já expressava a consciência da igreja protestante, que o Brasil era um campo missionário fértil e que esse campo missionário precisava ser trabalhado. Então, esse manifesto aqui, ele tem muita coisa a dizer. Vamos pensar que oficialmente o trabalho missionário no Brasil só tem 15 anos, que começa ali em 1855, né? Só tem 15 anos, mas já está a todo vapor. A mente deles já está bem determinada a evangelizar o Brasil. Não é só esse grupo, tem outros grupos, né? Estou aqui tratando só dos principais, mas você tem outros grupos menores que vêm. Vamos também, uma outra coisa que a gente tem que ter na mente, é que o Brasil é um país novo, relativamente novo, né? Que relativamente recém-aberto, porque é com a vinda da família real que a abertura se torna maior. Então você tem gente de todos os lugares que começam a vir para o Brasil, inclusive protestantes. Então tudo isso somado vai fomentar a evangelização do Brasil. Então o trabalho aqui já começa a ganhar sua visão. Em 1871 eles organizam a primeira igreja batista, né, no interior de São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste. Então ali já vai surgir oficialmente a primeira igreja batista. Não é que não houvessem batistas no Brasil, mas você não tinha a fundação oficial de igrejas, tá? E depois, em 79,
virão outros imigrantes que vão fundar a segunda igreja batista no Brasil. Então, tudo isso são fundações oficiais, mas você já tem batistas aqui fomentando, fazendo cultos, evangelizando e também já fomentando uma visão de evangelização do Brasil. Então, por aqui você já começa a perceber que o quadro está sendo cada vez mais mudado. E aí, nisso, os batistas, eles percebem essa aceitação do evangelho, eles veem que o povo brasileiro já está maduro para começar a ouvir a pregação, então eles mesmos começam a solicitar a vinda de missionários para o Brasil, né? Para reforçar todo esse trabalho. Em 1871, vão chegar os primeiros casais batistas e vão fundar a igreja em Salvador, né? Começam ali fundando a igreja em Salvador, depois eles saem, vão para a capital, para o Rio de Janeiro, e depois saem do Rio de Janeiro e vão fundar lá em São Paulo igrejas também, inclusive o Colégio Batista, né? Então aqui só para a gente ter pegar um pouquinho essa visão geral da situação, né? Você tem ali com a vinda da família real para o Brasil uma abertura maior para que outros povos venham para o Brasil para fazer comércio, para se estabelecer de várias maneiras. Nisso, o principal amigo, e talvez a principal nação da época também, né, os ingleses, vêm para o Brasil. Isso já traz com eles a igreja anglicana, que era protestante, né? Depois você já começa a ter, então, uma capelania protestante aqui no Brasil. Depois você já tem os alemães vindo para o Brasil, primeiramente os da Suíça, fundando Nova Friburgo, e depois os alemães lá em São Leopoldo, e se espalhando por aí. E eles eram protestantes, dependente de ser um protestantismo de imigração, eles são protestantes que quebram o monopólio do catolicismo aqui no país, inclusive quebram porque eles são oficiais, eles não são clandestinos aqui. E com a vinda desses alemães, o próprio governo brasileiro pagando o salário dos pastores, dá uma certa legalidade ao protestantismo aqui no Brasil. E aí, a partir de 1855, você tem primeiro os congregacionais, com Robert Calley, que fez um excelente trabalho. Você tem os presbiterianos também, com Simon, fazendo um trabalho muito bom. Você tem os metodistas, que já haviam estado na primeira metade do século XX, e que depois, primeira metade do século XIX, e que depois também na segunda metade vem para cá e continua o trabalho. E por fim, os batistas vindo para aqui, e é óbvio que você tem outros exemplos pequenos e menores, e talvez que não se destaquem tanto na história, mas que vão começar a trazer essa mudança para o Brasil. Não significa que em termos potenciais nessa época houve um crescimento explosivo do cristianismo aqui, não. Verdadeiramente, esse crescimento maior só vai começar no século XX, com a vinda dos pentecostais, e depois na segunda metade a gente pode falar até, alguns falam de uma verdadeira explosão evangélica no Brasil. Mas nós não podemos desprezar esses primeiros momentos, essa semeadura inicial, que até hoje os frutos estão aí, né? Se hoje o Brasil se tornou talvez a terceira maior população evangélica do mundo, foi por causa desses homens que vieram. Muitos perderam a vida aqui, alguns perderam esposas, perderam filhos, né? Perderam a saúde aqui, realmente se desgastaram para que o evangelho pudesse ser estabelecido nessa nação. Então nós só podemos dar glória a Deus por tudo isso. E eu queria orar com você, e uma das coisas que eu falo de história, entre várias coisas que a história nos ajuda, uma delas é que a história é inspiradora. Se hoje nós podemos ser salvos e remidos no sangue de Jesus, é porque homens renunciaram à sua vida por amor a Ele e vieram aqui para essa nação semear. Isso tem que motivar o nosso coração. Da mesma maneira que um dia eles olharam para o mundo, olharam para o Brasil e disseram: o Brasil precisa de Jesus. Nós olharmos para outros lugares do mundo hoje, depois de ter recebido tanto, né,
eu posso dizer assim que nós brasileiros, nós temos uma dívida grande com o mundo. Assim como esses homens pagaram o preço, às vezes esse preço foi sua própria vida, para trazer o evangelho até nós, nós podemos dizer também que hoje nós temos que pagar esse preço. Então, ore comigo para que a história deles seja sempre inspiradora para nós. Pai querido e amado, eu quero neste momento te louvar, Senhor, pela tua bondade, te louvar por tua misericórdia, que enviou tua palavra a nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque em teu amor, Senhor, moveu vidas que vieram aqui testemunhar, que vieram aqui, Senhor, testificar da tua palavra, da palavra da tua salvação. Obrigado pela tua igreja no Brasil, obrigado por tudo, ó Pai. Que o Senhor continue usando os teus filhos, continue usando os teus servos, para que o evangelho chegue a cada povo da terra, para cada tribo, povo, língua e nação, a tua palavra seja pregada e proclamada. Nos inspira, Senhor, nos move e comove o nosso coração para a glória e honra do teu nome. Amém. Amém. Tá. Esqueci, mas tá bom. Já orei, mas eu quero falar só desse livro aqui. Eu escolhi um exemplo, tá, gente? Tem muitos livros bons falando da história da igreja no Brasil. Eu escolhi esse do Simon, porque eu li, eu achei muito boa assim, a história dele, e o autor também é meu amigo, né? Pastor Florencio. Então é um livro que fala um pouquinho do trabalho dele aqui no Brasil, né? Conta um pouquinho a história dele desde os Estados Unidos e a vinda dele aqui para o Brasil e a visão dele. Isso aqui foi uma coisa assim, muito importante. Uma coisa boa de história é que você tem chance de olhar o começo e olhar o resultado, né? Então a gente olha o começo e a gente olha o resultado. Então aquilo que ele cria, que ele semeou, que ele plantou, deu fruto hoje para a glória de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima aula. Tem algumas perguntas? Perdoe a falha. Tem alguma pergunta? Eu tinha uma pergunta. A escola que os presbiterianos fundaram aqui era uma escola confessional, então? Era escola americana, chamava. Escola americana que depois se tornou o Mackenzie. Você sabe assim que aqui o Vale da Bênção, ele teve uma escola. E a gente usava um material que era... no Brasil tem muito isso, né? Algumas organizações que criam um material didático para as escolas particulares usar. Então a gente usava esse material. Só que esse material, eles não eram cristãos, né? Então você tinha que às vezes dar uma adaptada, porque... né? E depois eles passaram a usar o material do Mackenzie. Pelo menos para mim, na minha área de história, era maravilhoso, porque você já via a história com outros olhos. Quer ver assim, estava falando de ler muito e estudar muito não garante muito. Tem que ver o que você lê e o que você estuda, né? Você pode estar lendo e estudando, é muito ruim. Mas, por exemplo, você pegava os livros didáticos, não falava nada das mortes que o comunismo trouxe, não falava nada do Holocausto contra os judeus. Quando veio o material dos presbiterianos, aí tinha tudo lá, você conseguia dar aula com aquilo, porque você tinha uma visão lá. Mesmo que de vez em quando eles destacavam muito alguns aspectos dos presbiterianos, mas faz parte do trabalho deles, né? Mas era um material muito bom. E hoje eles têm isso, né? Inclusive fui em alguns treinamentos didáticos, mas ele foi muito bom. Assim, eu gostava muito. Então o trabalho dele, você vê assim, a visão do Simon até hoje tem. Aqui no Brasil, até porque, né, compartilhar com vocês, os presbiterianos, eles não cresceram tanto quanto outros grupos. Né? Nós vamos ver depois que os pentecostais cresceram muito no Brasil. Os presbiterianos não cresceram muito. Mas os presbiterianos, eles sempre foram muito fortes em teologia no Brasil. E hoje, o que está acontecendo? Você acaba tendo hoje no Brasil, você está tendo um avivamento teológico, se eu posso falar isso. Então você está tendo muita gente querendo estudar, muitos jovens querendo estudar teologia. E muitos desses estão indo em direção aos presbiterianos, inclusive grupos pentecostais, porque digamos assim, o ensino mais forte, seja em termos universitários, seja em termos também de produção de material, né? Muito dos presbiterianos reformados. Então, o pessoal está indo muito para isso assim. Então, hoje, por exemplo, um dos grandes nomes
do Brasil é Augusto Nicodemos, que é um presbiteriano. Outro nome forte que você tem, embora não seja tão, digamos assim, tão forte na área do ensino, mas ele tem uma pregação muito focada nisso, que é o Hernandes Dias Lopes, que também é presbiteriano, né? Então você acaba tendo essa influência presbiteriana hoje, né? Você tem a Universidade Mackenzie em São Paulo, que é enorme. Você tem a Filadélfia lá no Paraná também, Curitiba, que é enorme, né? Então hoje os presbiterianos é uma área que eles dominam muito, né? Eles dominam bastante. Acho que até deviam ter mais escolas, né? Mas não é uma coisa que os evangélicos investiram muito. Agora essas questões políticas também têm sido benefício às escolas. Continuarem a ser confessionais, de fato. E, inclusive, eu estudei no Colégio Batista, lá em Belo Horizonte, que, inclusive, no ano que eu formei, em 2018, era o centenário... The recording has stopped. Era o centenário do colégio. Sim, o colégio foi fundado lá em 1918. E, tipo assim, tem uma influência muito grande na cidade, apesar de ser um colégio assim, e era um colégio batista, eles eram confessionais, mas dos anos que eu estudei lá, eu percebi que, tipo assim, foi perdendo muita coisa de quando eu entrei na escola para o ano que eu me formei, foi perdendo muita coisa a respeito de ser confessional, essas coisas. Boa assim, colocação sua, às vezes, para entender. Isso é um fenômeno, digamos assim, normal e universal. As instituições que elas começam como cristãs ou até protestantes, evangélicos, elas com o tempo elas vão perdendo as suas características, né? Elas vão se tornando cada vez menos confessionais e vão se tornando mais secularizadas. Esse é um fenômeno que a gente tem, normal. Hoje, esse fenômeno se tornou mais ainda, por quê? Porque hoje você tem uma militância, né, ideológica bem agressiva. Entre as estratégias que eles têm é justamente entrar nas escolas confessionais e poder influenciar ali. Já começou com as católicas. Muitas instituições de educação católica, elas já foram infiltradas com movimentos ideológicos. Eu tenho um caso assim, muito perto de mim, que é um professor lá de Goiânia, que eu gosto muito, que ele fez um curso sobre ideologia de gênero, mostrando o outro lado. E ele é um professor emérito da PUC, a PUC é Pontifícia Universidade Católica, né? Então ela é da Igreja Católica. E ele queria colocar esse curso lá, ele é pós-graduado em vários lugares do mundo, ele é um belga erradicado no Brasil há muitos anos, né? E ele pegou e apresentou o curso, eles até gostaram, só que os homossexuais não deixaram ele dar o curso lá. E ele entrou com um processo até contra o Vaticano, e não deixaram ele dar o curso. Aí ele foi para a internet e pôs o curso na internet. Hoje tem vários cursos ele na internet fazendo. Então, o que você tem? Você tem essa barreira. E aí você tem, inclusive no Mackenzie também. Por quê? Porque no Brasil, a influência do MEC é muito forte. Então, essa militância ideológica, eles não estão nem nas escolas, já estão no MEC, que é o Ministério da Educação no Brasil. Então, de lá, eles já dizem o que deve acontecer. Só para vocês terem ideia aqui, assim, não é uma coisa que se fala muito, eles talvez não propaguem muito, a igreja presbiteriana não aceita pastores que tenham sido formados no Mackenzie. Tem que ser formado nos seminários teológicos deles. Por quê? Porque eles sabem que no Mackenzie já tem outras influências lá que não são influências bíblicas. Inclusive, você vai ter na teologia, a teologia liberal. Então, a faculdade metodista, gente, é outra. A faculdade metodista no Brasil é fortíssima. Mas tudo que se ensina lá, inclusive a teologia, já está tudo desgastado, contaminado, desviado. Por incrível que pareça, quem ainda consegue manter um colégio um pouco mais assim na regra são os adventistas, né? Que tem muita rejeição no meio dos evangélicos por algumas questões. Então, os adventistas, a escola deles ela é mais confessional. Mas aqui, só dando uma outra letra aqui, há alguns anos no Brasil, eles vêm produzindo a chamada BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Essa Base Nacional Curricular Comum, ela tem a finalidade de, tipo assim, igualar a educação no Brasil inteiro, né? Todas as escolas vão ter que segui-la, inclusive as confessionais.
E aí, a primeira versão dessa base nacional curricular estava repleta de ideologia de gênero e outros problemas mais. E um grupo de cristãos lutou muito. Tem um amigo meu lá de Goiânia também, que é um lutador ferrenho, para modificar essa base nacional, porque ia entrar ideologia de gênero e uma série de coisas lá para todas as escolas, inclusive as confessionais. Então, assim, se eles não conseguem entrar pelo MEC, porque as escolas confessionais elas têm suas regras, né? Eles colocam professores que muitas vezes vão trazer discussões, e aí o problema é sério. Então, a batalha é grande, né? A batalha é grande. De fato, acontece algo similar nos Estados Unidos também. Todas as universidades que